Olá, eu sou Flora Vitória e essa é mais uma edição do Positivamente, nosso encontro semanal para falar de boas notícias, histórias inspiradoras, novidades da ciência e cenas adoráveis. Vem comigo nessa verdadeira jornada de autoconhecimento e esperança. Altruísmo. Com certeza você já ouviu falar nessa palavra, certo? Para explicar o que o termo significa, vou recorrer a uma frase muito popular que diz o seguinte: amar quem está longe é fácil, difícil é amar o próximo. De uma maneira simples, então, poderia dizer que altruísmo é a arte de se dedicar a quem está ao redor. Ou seja, todas as pessoas que nos cercam e compartilham conosco a vida comunitária. Sejam elas familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e demais conhecidos e conhecidas. Mas por que afinal eu decidi falar sobre esse assunto com você? Porque o programa de hoje é dedicado para cada um de nós repensar sobre a capacidade de ajudar e se preocupar com o outro. Daqui a pouco você vai aprender, por exemplo, que o altruísmo, na verdade, é um treino. Ao longo desse episódio do Positivamente, também vou passar alguns exemplos que podem ser colocados em prática no seu dia a dia. Como eu disse agora há pouco, a essência do altruísmo é a dedicação ao próximo. Isso significa que as pessoas altruístas são aquelas cuja principal característica é a capacidade de realizar ações pensando no bem-estar coletivo. Ainda que para isso seja necessário sacrificar algum desejo ou interesse próprio. Quer ver um exemplo atual de como isso acontece? Em tempos de isolamento social, ser altruísta é usar máscara todas as vezes que saímos de casa. Pode ser um pouco incômodo, sim, mas é necessário. Renunciar ao conforto para proteger a saúde da maioria. É por isso que altruísmo é sinônimo de solidariedade. Usar máscara, aliás, se tornou uma obrigatoriedade em estados como São Paulo, com a aplicação de multa para quem desrespeitar a lei. Felizmente, muitas pessoas já estavam fazendo a coisa certa há um bom tempo. Mas quando a gente fala em altruísmo, é claro que também não adianta pensar no outro e esquecer de si próprio. Ser altruísta, portanto, não quer dizer anular sonhos, objetivos e desejos. É evoluir a cada dia e abrir mão de pequenos egoísmos do cotidiano, só que sem deixar para trás os nossos interesses. A boa notícia é que a partir do momento em que o altruísmo passa a fazer parte do seu dia a dia, mais benefícios você começa a ter. Pesquisas indicam que o aspecto mais fortemente associado à elevação permanente do set point da felicidade é o altruísmo. Como quando oferecemos apoio a um colega para que ele atinja seu objetivo e depois sentimos aquela sensação de bem-estar. O pai da psicologia positiva, Martin Seligman, costuma contar a seguinte história do seu amigo e companheiro de pesquisas, Christopher Peterson. Quando pediam que resumisse em poucas palavras do que trata a psicologia positiva, Peterson costumava dizer: das outras pessoas. Esse é um exemplo significativo da importância dos relacionamentos. Poucas coisas que são positivas são solitárias, diz Martin Seligman. Os relacionamentos, aliás, ajudam as pessoas não apenas a lidar com o estresse e com as adversidades, mas também a aprender, crescer e atingir objetivos. Portanto, nesse momento de crise, cada um e cada uma de nós, a seu modo, pode refletir o quanto de suporte social consegue dar a outras pessoas. Segundo Diana Goldsmith, da Universidade de Illinois, suporte social é um termo que abriga uma série de caminhos ligando relacionamentos e bem-estar. Alguns desses caminhos são o suporte emocional, que é expressar preocupação e empatia por outra pessoa,
O suporte informacional significa fornecer informações, conselhos e novas perspectivas sobre um problema. E, por fim, o suporte tangível, que é oferecer bens materiais e serviços. Contudo, para que o suporte social possa contribuir para o bem-estar, alguns requisitos são necessários. Ao oferecer apoio a alguém, é importante que você seja honesto, respeite a autonomia do outro, expresse preocupação e empatia e encoraje e elogie as habilidades da pessoa. Por outro lado, o suporte social não funciona quando envolve crítica, piedade, atitudes negativas, superproteção, falta de sensibilidade e tentativas de controlar ou de culpar a outra pessoa. Aprender a desenvolver essas características desde cedo também faz diferença ao longo da vida. Sendo assim, é fundamental que o altruísmo seja explicado para as crianças. Ao crescer com espírito solidário, essas atitudes tão valorizadas em comunidade acontecem de maneira mais natural e orgânica. Um trabalho que pode ser feito em casa pelos pais e familiares é reforçar que nem sempre nós ganhamos. Ou, pensando por outra perspectiva, que perder também faz parte. Outra atitude é reforçar constantemente a importância de compartilhar brinquedos e outros pertences com irmãos e amigos, por exemplo. Tudo isso contribui muito para que as crianças não cheguem à vida adulta com atitudes egoístas. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o conceito de altruísmo, que tal a gente ir direto para a prática? Existem muitas maneiras criativas e diferentes de colocar esses princípios em ação. Mas eu separei 2 estratégias diferentes que são eficazes para incentivar a bondade e a generosidade. Você pode experimentá-las individualmente ou em combinação uma com a outra. Primeira prática: crie lembretes de conexão. Pesquisas sugerem que quando as pessoas são lembradas da conexão humana, elas se comportam de maneira mais altruísta. Isso acontece até mesmo quando essas lembranças da conexão são muito sutis. Algo tão simples como passar a usar mais a palavra comunidade no cotidiano. Ou então ter fotografias de momentos de amizade e união. Para isso, reserve um momento do seu dia para olhar cuidadosamente em torno de sua casa ou do seu ambiente de trabalho. Depois, pense como você pode adicionar palavras, imagens ou objetos que comunicam a conexão humana. É algo tão simples que dá até para fazer assim que terminar esse conteúdo, não é mesmo? Agora vamos à prática de número 2. Incentive a identificação com pessoas de outros grupos. Uma das maiores barreiras ao altruísmo é a diferença de grupo. Nos sentimos muito menos instigados a ajudar alguém se ele ou ela não parece ser um membro do nosso grupo. É por isso que a chave para promover o altruísmo é enfatizar semelhanças que ultrapassam essas fronteiras. Independentemente de nossas afiliações políticas, culturais ou religiosas, somos todos seres humanos e compartilhamos experiências comuns. Para isso, um exercício bem fácil. Você só precisa reservar 15 minutos do seu dia e seguir as etapas que eu vou falar agora. Primeiro passo: pense em uma pessoa em sua vida que parece ser muito diferente de você de todas as maneiras que você pode imaginar. Alguém com interesses diferentes, com diferentes crenças religiosas ou políticas, além de diferentes experiências de vida. Essa pessoa pode até ser alguém com quem você teve algum conflito pessoal. Conseguiu pensar em alguém? Muito bem. Então, é hora de ir para o próximo passo. Em seguida, faça uma lista de todas as coisas que você provavelmente compartilha em comum com essa pessoa. Talvez vocês dois trabalhem na mesma empresa ou frequentem outros ambientes em comum. Talvez vocês dois tenham filhos. Provavelmente você e essa pessoa já perderam um ente querido. No nível mais amplo, ambos pertencem à espécie humana.
o que significa que você compartilha 99,9% do DNA dele ou dela. Terceiro passo. Revise esta lista e reflita. Como esses pontos em comum fazem você ver essa pessoa sob uma nova luz? Em vez de simplesmente enxergar a pessoa como alguém desconhecido para você ou como membro de um grupo diferente, agora tente vê-la como um indivíduo. Alguém cujos gostos e experiências parecem contigo em determinadas maneiras. Por fim, o quarto passo e último passo. Repita este exercício sempre que encontrar alguém que inicialmente pareça diferente de você. Alguém com quem você tenha um conflito ou que faça você se sentir desconfortável. Se for possível, tente refazer essas etapas com uma nova pessoa pelo menos uma vez por semana. No começo pode ser um pouco mais difícil, porém, ao longo do tempo você vai perceber que com o treino, o altruísmo vai florescer na sua vida. Muita gente ainda teme em desrespeitar regras da Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, a ciência mostra que é possível incentivar as pessoas a se protegerem. Um recente artigo publicado na Greater Good Magazine traz 5 maneiras de incentivar o comportamento seguro durante a pandemia. E veja só, uma delas é justamente o apelo à preocupação com os outros. Isso é o que diz o texto da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Segundo o texto, como espécie, nós humanos naturalmente nos preocupamos com o bem-estar do próximo e frequentemente agimos de forma cooperativa. Não à toa, a pesquisa mostra que um dos primeiros instintos em um desastre é agir pró-socialmente, ou seja, em benefício do bem-estar coletivo, em vez de fazer o que nos beneficia. Em um levantamento feito na Suécia, os pesquisadores mediram a pró-sociabilidade dos participantes. Para isso, solicitaram que eles preenchessem um questionário e também participassem de um jogo no qual poderiam evitar expor os outros a riscos em benefício próprio. Depois, os cientistas coletaram informações sobre que tipos de medidas os participantes haviam adotado para impedir a disseminação viral. Suas descobertas sugerem que as pessoas com maior pontuação de pró-sociabilidade eram mais propensas a seguir as diretrizes sobre higiene e distanciamento social. Ao lado do apelo à preocupação com o outro, outra medida é cada um de nós ser um modelo positivo. Isso porque somos influenciados sutilmente pelos comportamentos daqueles que nos rodeiam. Então, quando vemos pessoas que geralmente seguem as diretrizes recomendadas, estamos mais aptos a aderir às recomendações também. E esse comportamento pode se espalhar em uma comunidade como um todo. Tá vendo só como uma ação altruísta gera muitas outras? Por falar em altruísmo, olha só esse exemplo de generosidade e empatia. Uma das profissões que tiveram de se reinventar foi a do professor. De uma hora para outra, as aulas presenciais deram espaço para os encontros remotos. Assim, cada profissional precisou se ajustar para continuar esse compromisso tão nobre com a educação. E uma professora mexicana que vive na cidade de Apazeu El Grande chamou a atenção após uma foto sua ser compartilhada nas redes sociais. Para continuar orientando seus alunos durante o período de isolamento, sabe o que a educadora fez? De acordo com o site Televisa News, ela adaptou sua caminhonete e a transformou em uma sala de aula itinerante. Na caçamba, instalou uma mesa e 2 cadeiras. E é de lá que a professora atende cada estudante individualmente, indo até suas respectivas casas. Para reforçar a segurança da aula particular ao ar livre, é claro, a máscara continua sendo utilizada. Essa cena adorável é inspiradora, um modelo de dedicação e amor pelo trabalho e pelos alunos.
Aliás, aproveito para registrar os meus parabéns a todas as professoras e professores do nosso país pelo papel tão fundamental. Para você continuar alimentando a sua mente com o tema do programa de hoje, minha dica cultural é o documentário A Revolução Altruísta. Por meio de entrevistas com cientistas de várias áreas, o filme explora a nossa capacidade de sentir o outro e de como ser colaborativo. O documentário francês traz uma série de pesquisas feitas por psicólogos, neurocientistas, economistas e biólogos. Mostra que, apesar de parecer exatamente o contrário, cooperação e altruísmo estão em nossa essência. E mais do que isso, podemos trabalhar a mente para ser ainda mais generosos com os outros e, consequentemente, com nós mesmos. O longa também mostra como a meditação e o mindfulness podem sim transformar você numa pessoa melhor. Vale a pena assistir ao trailer no YouTube. Daí, entre uma maratona de série e outra, a revolução do altruísmo é uma boa pedida para agregar mais conhecimento na sua vida. O Positivamente termina aqui. Obrigado pela sua companhia até agora. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.